Diário de hoje estamos recebendo Antônio Lima. Ele que é engenheiro, pregoeiro na cidade de Jardinópolis e está à frente de um canal muito divertido no Instagram chamado Licitação da Depressão. Seja muito bem-vindo, Antônio. Olá, boa tarde. Agradeço muito o convite por estar aqui. Poxa, uma gratidão imensa, um prazer imenso estar aqui. E o mesmo eu digo em nome de toda a família Forset aí. Mas, Antônio, eu queria que você soubesse aí, te conhecia através aí das redes sociais, né? Muitos amigos em comum, mas você faz parte aí do personagem que eu mais gosto de entrevistar neste canal, que é o pregoeiro, né? E eu já gostaria muito de ir com uma pergunta que é clássica aí até, porque a nossa percepção é justamente essa aí, né? Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho. A nossa percepção o licitante, ele ainda vê o pregoeiro como inimigo. Eu gostaria do seu posicionamento, aí, a sua visão, se você sente isso do lado de lá também. Por favor, Antônio. É meio relativo, porque o que acontece? Em geral, nas compras públicas, o agente público ele tem essa tendência, até pela legislação, de manter um certo distanciamento do fornecedor. Ao contrário do mercado tradicional, a qual os fornecedores são parceiros reais dos compradores, nas compras públicas existe essa figura um pouco de distanciamento. Até porque, às vezes, vou falar um pouco do que eu, Antônio, já passei ao longo de todo esse tempo sendo servidor público, há mais de 10 anos sendo servidor público. Você sente uma certa segurança a mais em manter essa distância para evitar possíveis constrangimentos, vamos dizer assim. Então, em geral, o servidor público ele tende a manter esse distanciamento, o que talvez não condiz com a figura do que é a compra pública. Porque quando você analisa toda a relação comercial de compras, são partes opostas da mesma moeda. Então, a finalidade é a moeda, você tem de um lado o comprador e você tem do outro lado o vendedor. Então, os dois se complementam dentro de uma finalidade única, que no caso seria a compra daquele produto ou daquele serviço, que é como se fosse uma moeda. Uma moeda tem um dos lados, ela não tem validade nenhuma. E assim seriam as compras públicas. Mas sim, existe esse receio, também existe o receio do lado do comprador também. Ele tem essa visão um pouco de não enxergar, às vezes, o fornecedor como um parceiro comercial, até pelo receio que a legislação traz. Exatamente. E tem aquela lá, eu imagino no seu papel aí, né, quando o licitante fala, você poderia me passar o seu WhatsApp? Eu imagino que situação é. Nessa situação é bem complicado mesmo. Neste aspecto, eu não recomendo nenhum pregoeiro passar, a menos que você tenha certeza de quem é o seu fornecedor, mas é bem complicado mesmo. Esse formalismo exige com que o servidor público, quando ele está exercendo a função de pregoeiro ou equipe de apoio, enfim, ele tem que manter esse distanciamento, né? É algo que fica até um pouco complicado. Imagina uma empresa tradicional, você faz negócio e depois você pode almoçar junto com o fornecedor, enfim, e você não vai ter problema nenhum. Em uma licitação, isso já não ocorre. Você pode ser o meu amigo, está indo, amigo, entre aspas, indo fazer negócio dentro da legalidade, obviamente. Se sair para almoçar, é complicado. Imagina, o pregoeiro nacional está almoçando com os fornecedores. Exatamente, o concorrente já vai falar, isso aqui já está, a conta está marcada. Combinado. Antônio, eu queria aproveitar também a tua presença aqui para esclarecer uma dúvida que ela é recorrente também com relação ao registro de preços. E eu tenho certeza que você vai colocar uma pedra nesse assunto agora, porque eu escuto direto assim, né? Eu não gosto do registro de preços porque eu participei e o pregoeiro não pediu nada. Aí a minha pergunta é o pregoeiro mesmo que vai fazer essa requisição, Antônio? Na verdade, o que tem que se entender é que, assim, existe a segregação de funções. Então, a função do pregoeiro é única e exclusivamente a condução do certame e o julgamento do mesmo. Tá? O quantitativo estimado não compete ao pregoeiro.
assim como as questões editalícias que envolvem. Então, o pregoeiro ele entra em cena a partir do momento que abre-se o certame e o pregoeiro sai de cena a partir do momento que o processo é adjudicado. Então, cabe à autoridade competente, juntamente com os gestores de contrato, solicitar o quantitativo. Então, não é, felizmente ou infelizmente, não é culpa do pregoeiro se solicitou o quantitativo. E também é uma dica que eu gosto de dar, quando você vai participar, o registro de preço, por si só, ele é uma característica de estimativo. Então, no registro de preço, por que existe o registro de preço? Porque existe a incerteza de quantitativo e incerteza de tempo, ou seja, o órgão público não sabe quanto que ele vai precisar, ele tem um estimado, e também ele não sabe quando ele vai precisar. Então, quando você está fornecendo, é diferente quando você vai fornecer para uma aquisição ou para um registro de preço. Isso eu costumo até falar muito nos treinamentos, quando você vai participar de registro de preço, você tem que ter um preço, o seu preço ele tem que ser diferenciado caso comparado com uma aquisição. Você já tem que ir com essa mentalidade para o certame, porque realmente aquela economia de escala que você teria pode ser que não aconteça, e mais, pode ser que não seja solicitado gradativamente aquele quantitativo. Pode ser que ele solicite tudo no final, ou pode ser que ele solicite tudo no começo, enfim. Então, tem que ter uma preparação melhor quando vai participar de um registro de preço.